Leandro, Boa nós tarde. somos do projeto Casa de Vó, é um projeto cultural patrocinado pela Renova, e com imenso prazer que a gente recebe, você compartilhar com a gente a sua história, as suas experiências. Você pode ficar à vontade. O prazer é todo meu em estar aqui com vocês e também de descobrir esse projeto, que até então eu não conhecia. E parabéns pela iniciativa de vocês. Que bom. E aí fala, você nasceu aonde? Você pode contar a sua história. Então, eu nasci no distrito de Itapina, que pertence à Colatina, né? E por volta dos 14 anos, eu me mudei para Baixo Guandu. E aí, por coincidência, vim estudar aqui em Aimorés. Fiz o ensino médio aqui, e na época até chamava segundo grau. E depois eu fiz faculdade de matemática em Carangola, eu sou professor por formação. Mas, ao mesmo tempo que eu cursava, né, que a gente tinha a possibilidade de estudar aos finais de semana, eu já trabalhava como professor em Baixo Guandu. Eu iniciei no dia 15 de março de 1999. E por que eu guardo tão bem essa data? Porque 15 de março é o dia do meu aniversário, foi quando eu fiz 18 anos. Primeiro dia que eu coloquei o pé na sala de aula, eu estava completando 18 anos. Né? E o magistério me deu muita coisa, né? E a maior delas, talvez, foi ter tido a possibilidade de dar aula para minha mãe. Minha mãe, depois de muitos anos fora da sala de aula, ela resolveu terminar o ensino médio num curso de suplência, né, no Dr. Jones, o conhecido polivalente de Baixo Guandu, e eu fui professor da minha mãe. Que legal, interessante. E aí, aonde que entra a sua... Você tem uma banda, né? Sim, a minha história com a música, ela começou em 2010. Até hoje eu não acho a minha voz legal, né? Mas a gente insiste. Eu tinha, assim, um verdadeiro trauma da minha voz. Eu me lembro de ter cantado em público uma única vez. Foi numa igreja, numa apresentação. Era uma música que se chamava Amor em Qualquer Língua, uma coisa assim, né? E aí várias pessoas tinham que cantar um trechinho, e o meu era pequenininho. Então, assim, não sei nem como saiu, cantei, mas antes de 2010, eu não tive nenhum contato com música, né? E tudo começou, foi numa brincadeira. Nós fomos fazer uma pequena apresentação numa festa junina de uma família tradicional de Baixo Guandu. E aí chamei um aluno meu, né, que tocava bem o violão, o Paulo. Aí o Paulo disse: eu posso chamar um amigo meu, o Tauan, que também toca? Eu falei: pode chamar. E aí juntamos nós três, ensaiamos lá umas paródias, umas brincadeiras, e foi aí que começou a minha história com a música. Interessante. E na ocasião, a gente acabou fundando uma banda que durou 5 anos e meio, né? Uma banda que se chamava Os do Grota. Era uma banda bem humorada. Eu lembro. A senhora lembra? Sim. Era assim, a gente começou cantando paródias dos outros. Depois nós fizemos as nossas próprias paródias, e por fim aquilo já não estava confortável mais. Foi onde a gente conseguiu fazer as nossas músicas autorais, né? Mas assim, tudo no estilo de brincadeira, numa linha mais Mamonas. Vamos dizer assim que eles eram os nossos mestres, né? E tanto é que nos nossos shows nós tínhamos bastante música dos Mamonas no repertório. Uma coisa bem divertida, né? Isso. E aí a gente ficou nessa vibe, até que começou a ir cada um para um canto, e enfim, foi bom enquanto durou, né?
tudo na vida tem o seu princípio, meio e fim. E aí os do Grota se desfez, né, nesse estilo. Alguns integrantes foram substituídos, né, e a gente continuou por um pequeno período com o mesmo nome, até para não causar tanta confusão na cabeça das pessoas. Mas o direcionamento da banda mudou, né? Eu acabei me reunindo com outros amigos e aí a gente começou a tocar aquilo que eu cresci ouvindo e que realmente gostava. Não que eu não gostasse do que eu fazia antes, né? Mas o pop rock nacional é algo que está tá assim dentro da minha história, sabe? Então, as coisas que eu cresci ouvindo, meus ídolos, né? Legião, Biquíni, Barão, Engenheiros, e, enfim, tantos outros. Me perdoem aí os que eu esqueci agora, né? Mas Nenhum de Nós, e isso é o que, assim, que eu gostava. E, paralelo a isso, nas apresentações, cantando e tocando o pop rock nacional, vieram as autorais, né? As nossas músicas autorais, também no universo do pop rock nacional. Vocês fizeram muitos shows? Olha, eu diria que na época da banda Os do Grota, nós fizemos muito mais shows do que depois dessa nova versão, né? Tem uma água aí. Eu diria que com a situação da banda humorística, vamos dizer assim, Os do Grota, a gente fez bem mais apresentações do que com essa nova versão voltada para o pop rock nacional. Como eu disse anteriormente, depois dessa transição, a gente acabou usando por um período o nome Os do Grota ainda, mas cantando pop rock, e depois não fez mais sentido, sabe? E hoje em dia é Leandro Barros e Banda. Leandro Barros e Banda. Mas com a banda Os do Grota, o lugar mais longe que a gente foi para São Paulo. A gente fez 3 apresentações lá. Que legal, Nós fomos numa emissora lá que na época se chamava TV Orkut, né? Na época do Orkut ainda, né? Isso, no programa do Henrique Zambelli. E nós fomos também no programa do Jacaré, de uma emissora local que apresentava artistas do Brasil inteiro. A gente também se apresentou lá. Tivemos a oportunidade de cantar com o Caju e Castanha no centro da cidade, né? Foi bem bacana, foi uma experiência legal. Poxa, muito bom. E os municípios vizinhos a gente se apresentou, inclusive aqui em Morés, uma festa da cidade, né? Nós tocamos. E agora já com a versão do pop rock, a gente não chegou aí tão longe, né? Mas mesmo assim a gente se apresentou bastante em Baixo Guandu, na pracinha, em festas de casamento, né? E foi com essa segunda banda que vocês cantaram no Cine Alba? Isso. Aí com a versão Leandro Barros e Banda, a gente conseguiu gravar 3 videoclipes de canções autorais, né? No caso. A que a gente gravou no cinema de Baixo Guandu se chama Meio Dia e Pouco. É uma música, muitos até perguntam o porquê desse nome. Por que meio dia e pouco, né? Sendo que em momento algum da música é mencionado esse horário, mas é porque foi um pequeno tempo, sabe, numa situação até de inverno, que eu tinha um prazo de sair de uma escola e ir para outra escola, e aí eu precisava tomar um banho, sabe? E aí foi rapidinho lá, tomei aquele banho e tal,
banho quente, uma ideia, sabe, de uns versos e tal, e escrevi com o dedo lá naquele vidro embaçado, e fotografei e fui para a escola. E aí, depois de um tempo, eu fui olhar aquilo, fui mexer, e juntei com mais algumas coisas que eu fui escutando de pessoas, né? Que eu sou muito observador, sabe? Eu gosto de prestar atenção nas pessoas, nas relações, nas vivências, nas convivências, enfim. E aí fui juntando mais algumas ideias e compus a música. Poxa, que legal. E aí, logo depois que vocês apresentaram lá, você falou que foi a última apresentação que vocês fizeram, foi lá no Cine Alba? Eu brinco em dizer, né, não sei nem se eu posso chamar mais de brincadeira, porque o abandono ao Cine Alba é uma coisa muito séria. Sim. Né? Mas, amenizando a situação, eu vou manter a palavra brinco. Né? Eu brinco em dizer que a última apresentação no cinema, no Cine Alba, fomos nós quem fizemos, porque foi uma decisão da gente gravar esse clipe lá. É uma única música, né? E é um lugar que sempre me fascinou, um lugar que poderia estar sendo utilizado de uma forma imensa, né? Para poder para a cultura local Muitas enfim. memórias tem ali, né? Sim. Então a gente teve essa decisão de gravar o clipe lá dentro do cinema, sabe? E estava uma coisa horrorosa. Pilhas e mais pilhas de pneus, né? Um abandono. Eles retiraram aquelas cadeiras, aquelas coisas lá, e não sei nem para onde foi, enfim, né? Aí uma gestão começou a mexer e largou para lá, e parece que a outra não pode, porque, enfim, umas coisas que eu também não vou me atrever a entrar em detalhes que eu não sei. Quando tu era mais novo, tu chegou a ver o Cine Alba funcionando? Ou já não tinha mais sessão de cinema, nada, quando tu era novo? Não, porque eu veio para Itapema. Isso, quando eu vim para Baixo Guandu, eu me lembro de ter entrado uma única vez. Na ocasião, eu fui convidado a ser padrinho de formatura, né, de uma turma de magistério que estava se formando no José Damasceno Filho, no Colégio Estadual de Baixo Guandu. Então, assim, foi a única vez que eu entrei, mas ele ainda, assim, estava funcionando, né, todo certinho, não de forma excelente, mas a única lembrança que eu tenho foi essa. Aí logo, depois, você teve um acidente, né? Você teve um acidente? Isso. Como eu disse, nós gravamos 3 videoclipes, né? De 3 músicas autorais, meio-dia e pouco. Para mim sempre será, e o amanhã sempre lhe trará o novo. Né? Eu quero aqui aproveitar para falar também. Sim. O meu produtor musical, ele é daqui de Aimorés, é o Hermiton Rosa, vocês devem conhecer. Então, assim, ele é o nosso mestre aí. E aí a gente foi trabalhando, nós conseguimos trabalhar até início de 2018, sabe? E aí depois, por alguns problemas de ordem pessoal, eu tive que me afastar um pouco, sabe, da música, porque estava puxado para mim, sabe, trabalhos, problemas e música. Aí a gente resolveu dar uma parada. E essa pausa foi até em meados de 2019, onde a gente resolveu voltar, né, com os ensaios e tudo. Nosso repertório estava já nos trinques, como dizem, né? Tivemos algumas frustrações em preparar repertório, e aí quando chegava na época ou próximo da época do evento, do show, as pessoas, não sei o quê, né? E aí deixava a gente na mão. Infelizmente,
o que a gente escolheu para tocar, né, e para, como dizer, para cantar, né, as nossas verdades, vamos dizer assim, aqui na região é complicado, né? A gente sabe que o que domina aqui mesmo é o forró, é o sertanejo, aquela coisa toda. E então a gente não teve muito sucesso com essa volta, né? E aí, quando chegou no mês de dezembro, aliás, no mês de novembro, nós tínhamos já 3 eventos para fazer. E aí, todo mundo super feliz, né? E aí, no dia 1º de dezembro, eu sofri um acidente. Uma coisa assim, para lá de traumática, né? Porque eu tive uma lesão na medula. Inicialmente, os médicos diziam que eu não andava mais. Chegaram a dizer para minha mãe que com muita fisioterapia, com muita dedicação, talvez eu fosse para uma cadeira de rodas. Então, hoje eu ainda tenho alguma sequela, mas na esperança de que também vou deixá-las para trás. E aí venci as 2 cirurgias, aliás, venci a situação do meu acidente, né? Venci minhas 2 cirurgias que eu tive que fazer, venci a cama, cadeira de rodas, o andador, as 2 muletas, e hoje em dia eu só preciso da minha bengalinha, mas tenho a minha autonomia e, né, graças a Deus por isso. E foi onde, reunindo com os meninos, os que tocam comigo, que a gente resolveu voltar. Né? Então nós estamos para começar os ensaios, se não der esse mês, mais tardar o mês que vem, a gente vai começar a ensaiar repertório e tal, e colocar Vocês são daqui? a cara na praça. De Baixo Guandu? De Baixo Guandu. São de Baixo Guandu. Hoje eu resido aqui, em Morés, né? Eu me mudei para cá, dia 12 agora, dia dos namorados, faz 1 ano que eu estou morando aqui na cidade. Mas os outros integrantes são de lá, de Baixo Guandu. Né? Legal. Aí vocês já vão começar a se promover para shows, para as coisas, né? Isso, a gente vai começar os ensaios, né? E tá para chegar com a gente uma nova integrante, que ela vai tocar o piano, né? Um instrumento que até então a gente não tinha na banda, não tinha no grupo. E eu não sei dizer quanto tempo a gente vai precisar para poder ajustar o repertório, né? Até porque, quem dera se todos nós pudéssemos viver da música, mas é complicado. Então, a música para nós é um acúmulo de função, né? E um acúmulo de função que a gente faz com o coração Com muito amor. e com pouco ou quase nada remuneração. Mas aí que tá, porque você faz uma coisa por amor, são as horas vagas, aliás, quanto tempo? Você faz, que é a hora vaga, né? E é por amor mesmo, né? Por amor mesmo, por amor. Então faz assim muito bom, de repente sim. Não é peso, né? Não é. Não, caro, fica um momento para relaxar também, né? Fica Até mais a suave, fica mais sim, suave. mais suave. Mas aí vocês têm ideia de voltar aos shows, as ativas mesmo, vocês vão cantar repertórios antigos ou os novos? A gente vai nessa mesma vibe, né? De tocar o pop rock nacional, anos 80, 90, e alguma coisa nova aí, que não são muitas, que surgiram aí nos anos 2000, e as nossas músicas, né? As nossas autorais, nessa linha também. E aí, de repente, vocês estão prontos já para os shows, já estão, à medida que vocês forem ensaiando? Isso, Aí a gente, vamos dizer, para colocar a cara na praça. Essa formação nova, por quanto tempo junto cantando? Deixa eu pensar. Essa nova formação. É complicado falar disso, porque nós éramos em 4, aí depois 2 saíram, entraram mais 2, aí esses 2 saíram de novo, aí os antigos voltaram.
E que o barulho faz parte, é isso mesmo. Aí um vai, outro vem, outro... Então é até complicado falar nisso, que às vezes algum e outro vão ficar até ofendido. Sim, Deixa isso para lá. Mas aí você... Não, estou falando que nossa região aqui tem bastante resistência, né, pop rock, sertanejo assim. Só que eu lembrei aqui, né, principalmente que eu ouvi hoje lá no Gondu, que no Gondu, todo ano tem uma festa lá que ajuda um pouco isso, que é o Moto Rock. Assim, as primeiras edições, Do Moto Rock? Chegou a tocar com os do Brota, como é que era? Cara, não. Nós nunca participamos de... Mas tu chegou a frequentar como visitante mesmo? Sim, como visitante, sim. E como é que... Nisso, sempre teve as pessoas, né, que gostavam de rock, né, só que todo mundo aqui gosta muito mais de sertanejo. Como que você lembra, assim, da visão da cidade, pessoal da escola, aquele burburinho, tem um monte de gente doida lá na praça, balançando a cabeça, como é que foi isso aí? Cara, é mais ou menos por aí, né? Todo mundo de preto, gente tatuada, gente de brinco, de barba, aquele negócio todo. Inicialmente era meio que um espanto, né, para a sociedade num geral. Eu me lembro que os tradicionais. Eu me lembro que às vezes nas escolas os alunos comentavam, né, a respeito da festa. Aí um e outro, não, mas minha mãe não deixa não, minha mãe não deixa lá não. Mas eu, assim, eu frequentei alguns, sabe? Vendo alguns shows. Eu adoro mesmo passar nas barraquinhas, né? Comprar os souvenirs, Comprar essas coisas assim, brinco, enfim, eu acho massa demais, curto muito. Tem quantos anos essa festa lá? Olha, nesse formato agora, eu vi uma plaquinha, eu passei lá em frente hoje onde eles estão montando o palco, eu vi alguma coisa do 10º Festival Moto Rock. Mas só que eu não sei se é o... Parece que teve os Loucos de Pedra, que eles sempre organizavam. Eu não sei se é o mesmo, né? Se é da mesma organização, que eles fundam, essas coisas assim. Igual para vocês que não vão voltar a coisa, tem que conquistar o pessoal de novo, né? Ganhar. Sim. Tem muita resistência, muitos gostam. Precisa ter um cuidado muito grande ao divulgar o nosso trabalho, para não causar frustração, porque para as pessoas irem até o evento sabendo que eles vão para ouvir o pop rock nacional. Vocês já cantaram assim, em barzinho? Em bar? Não, em bar a gente nunca chegou a fazer esse tipo de som, sempre mais foi palco e tocando. Porque em bar geralmente dá uma divulgação, né? Por exemplo, as pessoas costumam... Aqui na região, pelo menos que eu conheço, só tem um bar, um pubzinho lá em Colatina, que tem tipo assim, esse tipo de música, né? Não, música ao vivo voltada para o rock, nacional e internacional. Só um. Além do gênero musical, a gente enfrenta outro problema, né? Porque não é desmerecendo o trabalho de ninguém de forma alguma, né? Longe disso. Mas, por exemplo, alguém que contrata uma banda para fazer um som, para tocar um forró, vamos dizer. Muitas vezes basta o quê? Um vocal e o teclado, certo? E aí faz um som a noite toda, né? E todo mundo dança e se diverte, bacana. Agora, a gente para fazer uma apresentação, a gente precisa levar bateria, né? Aí tem que ter o cubo para contrabaixo, para guitarra, e 2 vozes, e para o piano. E aí, às vezes, quando você vai colocar isso para o contratante, né, e você coloca o preço, ele acha caro. Ele acha caro porque são 5 integrantes, e além dos integrantes, vai ter que ter um aparato sonoro, né? Eu tenho que microfonar uma bateria, aquela coisa toda, e mesa de som maior um pouco. Então, isso é mais um problema que a gente enfrenta. Tem muita coisa
Exatamente. Entendeu? Porque às vezes um som de teclado, ele faz a sanfona, ele faz a bateria, ele faz o contrabaixo, entendeu? E a gente, no caso, é cada um com o seu instrumento, e aí no final disso tudo dá muito trabalho para você montar e ajustar tudo para tirar um som legal para quem vai ouvir. Como você falou, tem que preparar para que as pessoas têm que entender, porque às vezes vai ter gente ali que não gosta de criticar, né? Principalmente que vai te contratar. Aí tem que ser um pouco específico, né? Porque às vezes tem gente, como está falando, tem barras que geralmente é mais música ao vivo. Latino, você viu, né? Só um, que eu nem lembro qual é o nome do É o Liverpub. Acho que é isso aí mesmo. Que é mais para a galera do rock. Do rock, É que por aqui não é mais. E a questão do barzinho também é que às vezes o que cabe é o cantor e alguém tocando uma guitarra, um violão. Né? Não tem um espaço, não tem uma acústica, aí complica, sabe? Verdade. Qual foi o show que você mais assim, que mexeu mais com vocês, que mais emocionou vocês? Foi quando a gente tocou no Cafona, na festa do Cafona em Colatina. Nós conseguimos, por 3 anos consecutivos, tocar na festa do Cafona, e assim, aquele mar de gente, cantando, gritando, pulando. Então foi uma coisa que Muito bom, né? arrepia, mas arrepia muito, né? Mas toda apresentação, ela dá aquele friozinho na barriga, né? E até começar ali, a adrenalina tá a 1000. E eu acho bacana e importante isso, né? Porque enquanto a gente está sentindo isso, é sinal que a gente tem responsabilidade em relação àquilo que a gente está fazendo. Sim. Não importa se é um grupo de 20 pessoas ou 4.000. Né? O retorno é gratificante quando você vê assim, que o público está gostando, né? Tá? Porque do mesmo jeito que você estava cheio, você já deve ter dado algum show que está bem reduzido o número de pessoas. Sim, né? sim. E aí, de repente, assim, aí quando você falou, para acontecer a mesma, porque até em respeito a quem foi lá. Né? Exatamente. O retorno de eles saírem de lá, assim, satisfeito, né? Porque você já deve ter tido muitas decepções também, né? Eu não sei se eu posso chamar de decepção, né? Mas a coisa mais louca que aconteceu com a gente, na época da banda Os do Grota, nós fomos convidados para cantar numa festa de aniversário no município Coporanga. Só acho que é isso, Coporanga. Coporanga que é para baixo aqui. Uhum. Deixa eu ver se é Coporanga mesmo. Eu acho que é Coporanga. Mas enfim, se não for vai ficar sendo Coporanga. A gente foi convidado a cantar numa festa de aniversário de um moço que tinha familiares em Baixo Guandu. Ele esteve em Baixo Guandu, ele viu a nossa apresentação, gostou, né, aquela brincadeira toda, mas algumas músicas com um teor meio sacana, sabe? Né, um duplo sentido, enfim. Tudo bem, a gente foi, ele contratou a gente, aí pagou o transporte, e nós fomos muito bem recebidos. E aí fomos para o local do show. O rapaz, ele não era de lá, mas já estava morando por um bom tempo lá no município e resolveu entrar para a política local. E a intenção dele era ser prefeito da cidade. E aí, quando a gente chegou, eles encaminharam a gente para um salão de uma igreja. É contra, Sim, não é? sim. Mas a gente se apresentava com fantasias, aquela peruca, sabe, aquelas roupas tudo, né? E aí, nós estamos lá no culto, esperando o culto acabar, e achando assim, depois que acabar o culto, a gente vai para o local da festa para fazer a apresentação. Sim, no salão, claro.
E aí, terminou o culto, entrou uma banda gospel para fazer uma apresentação, né? O pessoal louvou e cantou muito bem. Depois que a banda terminou a apresentação, a gente ainda naquela, bem, agora nós vamos para o lugar onde nós vamos fazer o show. E vai só anunciar e nós já vamos sair. Aí alguém anuncia lá, agora nós vamos assistir uma apresentação com a banda Os do Grota, que vão cantar louvores. Olha, eu olhava para os meninos assim, os meninos olhavam para mim, tipo assim, acho que eles pensavam assim, e aí, a gente corre? Acho que eles olhavam esperando assim, um sinal, Sim. né? Assim, o que o Leandro vai falar agora? Vai mandar a gente ir ou vai mandar a gente correr? O que a gente faz? Eu olhei para a cara do rapaz que contratou a gente e fiz assim. Aí ele, vamos tocar, vamos tocar. Ué, e fomos tocar. Bora tocar. Né? A gente estava sendo pago para aquilo, para Sim. tocar. Eu sei que nós começamos a tocar. Tudo saindo. Levantava um, levantava outro. Eu olhando o outro, horrorizado. E outro, e outro, e outro, e outro. No final, ficou só a família do rapaz lá. Mas eles curtiram, Legal. né? Então, assim, cara, eu nunca vou me esquecer disso. Não, e fora as caras que deviam estar fazendo, né? Tipo assim, olha, todo mundo horrorizado, né? Tipo, o que é isso, né? Não, onde saiu essa capetada? Onde saiu essa capetada? Com certeza, deve ter dito depois. Como foi cantar ali dentro, né? Até o pessoal daqui. E assim, o que deu depois, o que sobrou, e outra, o rapaz, ele era da igreja. Então assim, eu não entendi foi nada, Ele viu sim o vídeo que era, né? Então, a única coisa que eu sei é que a gente foi pago para aquilo e fizemos nosso trabalho. Vocês cantaram, né? Foi. Não teve que. Então, assim, é engraçado assim, essa coisa de cantar. Você tem lugares legais e tem coisas que acontecem isso, né? São Experiências histórias que... matam, né? É muito legal. Isso é muito bom. De repente, assim, você fica surpreso. Você sai, você não sabe o que vai estar te esperando ali, né? A gente nunca sabe, Você já cantaram em local assim, tipo praça, uma coisa assim? Sim. Em Baixo Guandu a gente fez muita apresentação, assim. Praça. É engraçado que embaixo do Guandu, eu acho que mais que em Moraes, as pessoas têm mais receptividade, parece que eles coisa mais do que aqui. Acho que aqui tem uma resistência. Você não acha, não? Acho que eles são mais... Não sei, eu acho que quem está em Baixo Guandu é um capixaba mineiro e quem está em Aimorés é um mineiro acapixabado. Meio que misturado, Então, né? assim, eu sinceramente eu não vejo muita diferença, sabe, em relação a uma postura cultural em relação a isso. Mas o que eu vejo é que, sei lá, Baixo Guandu parece ser um pouco maior, né, em relação à população urbana. Eu posso até estar enganado, talvez pode ser em relação à cidade em si. Baixo Guandu às vezes é mais concentrado, Aimorés é mais comprido. Em termos de crítica, de alguma coisa assim, quanto ao trabalho, vocês sofreram alguma coisa assim a respeito? E muito. Na época que nós começamos lá com os do Grota, foram os mais diversos preconceitos, né? Turma de bobo, enfim. Sabe? Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. 90% eu estou sendo contra, né? De repente, até não dá apoio. Isso acontece muito. E é muito chato isso, porque de repente assim, em vez de dar apoio, né, valorizar, né, a coisa que está crescendo, só vê os do contra, de repente não quer. É chato isso, né? Eu acho, às vezes, até lamentável esse tipo de coisa. Acontece muito, por mais que... Não. E, infelizmente, eu acho que nós poderíamos estar muito mais organizados culturalmente se nós estivéssemos mais unidos. Sim, eu acho que mesmo a população podia
valorizar, né? Não, vamos valorizar, vamos ouvir, vamos, né? Até para dar uma... E isso é muito chato, mas muito desagradável, porque depois, as próprias pessoas que poderiam ajudar, né? Família aceita bem, dá força. Sim, Ai, que bom. sim, minha família apoia, né? A família apoia? Apoia. Minha mãe e minha tia apoiam. Tapina para Baixo Guandu, por quê? Fizeram essa migração. Itapina é um distrito, sabe? Um povoado, um lugarzinho muito pequeno. E eu sempre tive vontade de estudar mais, né? de procurar novos horizontes. E aí foi isso, a gente resolveu mudar de Baixo Guandu, de Itapina para Baixo Guandu, porque na ocasião também eu queria ser professor. Essa era a minha meta, sabe? E o que eu queria fazer primeiro era o magistério, para depois fazer um curso superior. E aí, por ocasião, na época em Baixo Guandu tinha o magistério na escola estadual, no José Damasceno, mas veio junto com a gente um filho do patrão do meu pai, no caso, né? Ele veio para morar com a gente. Então, para ele era mais vantajoso, em relação à quantidade de anos a serem estudados, que ele já tinha o primeiro ano na época, aí ele já entrava aqui no segundo. Aí ele veio estudar em Aimorés, que ele também veio para fazer o magistério. E aí eu acabei embarcando para cá também. Na época, o magistério aqui de Minas Gerais era bem conceituado, sabe? A educação estava numa situação melhor do que a educação capixaba naquela época. Inclusive, saíam de Baixo Guandu diversos ônibus da extinta Viação Dois Irmãos, depois virou Viação Bonitu, Boni, aí depois apareceram essas outras aí, né? Mas foi por conta disso. Nós mudamos do distrito de Itapina para Baixo Guandu, para eu poder continuar meus estudos. Olha, o meu pai a vida inteira trabalhou na roça, né? Meu pai ele trabalhava numa fazenda lá em Itapina, seu finado Davi Freitas, conhecido como Davizinho Freitas. Meu pai era meio que o gerente lá, e além da fazenda de Itapina, eles tinham terra em Itaguaçu, no Alto Laje, fazenda de café, e meu pai também trabalhava lá, também olhava isso aí. E a minha mãe era do lar, sabe? E aí você estudou aqui, mas o magistério você chegou a dar aula? Você... Sim, eu me formei, Sim. eu terminei o magistério aqui. Você começou com 18 anos. Isso, exatamente. Eu terminei aqui no ano de 1998, né, em dezembro, e em janeiro de 99 eu prestei o vestibular em Carangola, e não sabia nem para que lado era Carangola. Eu tenho que agradecer muito aos meus professores daqui. Eu peço até perdão se eu esquecer algum deles, mas eu posso citar, por exemplo, a Jaires Bravin, o Eni, o Pertino, o Renato Teixeira, que na época era diretor, né? A Edna Bahia, e, enfim, foram pessoas que acreditaram em mim e disseram: olha, você vai para Carangola fazer matemática. Aí eu falei: Carangola, eu não sei nem onde é isso. Eu saí de Itapina, vim para Baixo Guandu, e de Baixo Guandu já estou aqui em Minas, em Aimorés, isso para mim já está demais. Já nem longe. E aí, né, me orientaram e me encaminharam para lá.
Na ocasião, a gente estava numa situação financeira complicada e eu confesso que eu não tinha grana nem para pagar a inscrição de lá, sabe? E aí, como presente de formatura, eles juntaram ali no Frei Afonso, nunca vou me esquecer disso, pagaram, tinham a minha documentação toda na secretaria, na época tinha uma menina que fazia faculdade lá também, que era a Edna, não me recordo o nome dela, mas ela foi casada por um tempo com o professor Lima, que eu acho que também já é falecido, Lima Capoeira. Sim. Aí na época a gente a conhecia como Edna do Lima, que tinham outras Ednas lá na escola, né? Aí ela trabalhava na secretaria e também cursava a faculdade lá em Carangola. Ela pegou lá a minha documentação e aí os professores fizeram uma vaquinha, pagaram a minha inscrição e aí já vieram já com a inscrição pronta. Está aqui, está pago e você vai tal dia lá e faz o vestibular. Nossa, que legal. Aí a responsabilidade de passar foi bem grande, né? Eu fiquei vendo a senhora dizer, que legal. Que pressão, né? Que pressão, vamos dizer assim. Verdade, porque, poxa, eles apostaram em mim, eu tenho que fazer Exatamente. melhor, né? E aí fiquei assim, Foi ter um incentivo de ser o melhor. maluco, né? Porque eu tinha que passar de toda maneira. É passar ou passar. E na época eram 2 dias de prova, sabe? E provas assim, pesadíssimas. E na ocasião eu fiz 2 ensinos médios. Eu fiz o magistério, estudava de manhã, e fazia o contabilidade à noite. Na época era o ensino segundo grau técnico, né? E depois virou tudo o ensino médio, né? E nesses cursos você não se aprofunda tanto nas matérias ditas científicas, né? Na química, numa física, na biologia, sabe? Então você vê muito, são matérias técnicas, específicas para aquilo que exige a profissão. Porque química e física entrava mais no científico, né? Exatamente, no instinto científico, que depois virou o ensino médio. Sim. E aí que eu fiquei maluco, porque o vestibular exigia tudo isso. E aí peguei estudar sozinho em casa Se virou. e como diz o Zé das Quantas, né? Foi fundo. Foi indo. Foi indo e conseguiu. Assim, muito prazeroso ter passado, né? Sim, não, fiquei muito feliz, sabe? E assim, as pessoas que ajudaram lá reconheceram o seu valor e viram que realmente, né, valeu a pena ter apostado em você, né? Sim. Eu não sei se eu merecia isso tudo não, mas eu recebi uma plaquinha, que eu também guardo até hoje, sabe, de melhor aluno daquele ano, vamos falar assim, sabe? E tenho ela lá guardada. Eu sempre fui muito dedicado aos meus estudos. Hoje em dia você não leciona? Eu estou licenciado, né? A partir de 1º de dezembro de 2019, que eu me acidentei, eu estou de licença até hoje. Né? Mas você pensa em voltar para a sala de aula? Olha, eu acho que não. Eu acho que não. Como eu disse, eu ainda tenho algumas sequelas, né? Eu preciso fazer... Eu não tenho ainda o movimento dos pés, né? Meu pé ele não mexe, ele é meio caído assim, eu preciso usar uma horta, você está vendo que pega aqui, desce aqui. Por conta disso também, eu não tenho o equilíbrio estático. O dinâmico eu tenho um pouco, sabe? Eu consigo, por exemplo, levantar e caminhar até aquela parede, voltar, distâncias pequenas, caminho, paro, dou uma escorada. Agora, se eu precisar de parar para conversar com você, eu não consigo equilibrar, sabe? Eu não tenho esse movimento aqui, né? Eu digo não tenho, mas
De uns tempos para cá eu tenho percebido que o pé já começa, então a esperança sempre existe. Eu não perguntei para acidente de carro. Não. Todo mundo pergunta se foi carro, se foi moto, se foi parapente, porque eu falo assim, eu caí lá na região do Monjolo. Foi moto? Foi parapente? Não, foi a pé. A pé. Eu sempre gostei muito de estar em contato com a natureza. Sabe? Eu confesso que eu não sou uma pessoa de ir à igreja, de frequentar, de fazer parte. Né? Por favor, não me critiquem, não me julguem, mas De forma nenhuma. eu acho assim, ela tem as suas regras. Eu não sou obrigado a participar, mas se eu estou participando, eu tenho que obedecer aquelas regras, né? E por conta disso, eu não me encaixar, às vezes, nessas regras, eu prefiro, às vezes, não fazer parte. Mas eu sou uma pessoa que tem o Deus muito, muito presente na minha vida, né? E prova disso é eu estar vivo aqui, conversando com vocês hoje. Então, assim, a minha maneira de estar em contato com Deus era, às vezes, de estar ali na natureza, sabe? Numa mata, num córrego, numa montanha que eu gostava muito de ir, sabe? Fazia as escalaminhadas, né? Escalando e caminhando, e, enfim, eu gostava muito de ir. Já fui muitas vezes na Pedra do Souza, às vezes eu ia. Nosso colega também vai. Não, muito bom lá, cara. Às vezes eu ia sozinho à noite, pedi alguém para me levar de moto lá na beira da pedra, falava, amanhã, tal hora, você volta aqui e me busca. E subia, dormia lá, sozinho, sabe? Conversava com Deus, contemplava a natureza. Só bem pertinho ali, sim. Exatamente. Então aquilo ali, assim, me aproximava muito, sabe, de Deus. Ali era meu momento de colocar as minhas angústias para Ele, sabe, meus anseios, os pedidos, os agradecimentos, enfim. E aí, numa dessas que as pessoas chamam de aventura, eles costumam chamar de aventura, é aventura em tal lugar assim e tal. Eu fui sozinho num dia de domingo. Eu tinha até convidado 2 pessoas para irem comigo, um ex-aluno, e falou, não posso, porque hoje em dia ele tem um restaurante embaixo do Guandu. Ele falou, não posso, estou atarefado aqui com algumas coisas e tal. Aí convidei um professor, amigo meu, que também gostava dessas coisas. Falou, não posso também, enfim. Aí eu pensei, eu vou sozinho. Eu fui, na verdade, para fazer um reconhecimento do local, sabe? E eu já tinha ido em lugares bem piores, bem mais perigosos, vamos dizer assim. E aí fui subindo uma trilha, acompanhando o leito do córrego, e tirando foto, registrando, aquela coisa toda. E aí o tempo começou a fechar, sabe, para temporal, para chuva. Eu logo pensei, eu preciso descer, porque como tem muitos trechos de pedra, se molhar fica escorregadio, como é que eu vou sair daqui? E fora se vier muita chuva, enchente que dá no córrego, né? Me preocupei com isso e fui descendo. No último lance de pedra, era uma pedra que ela fazia assim e um pouco inclinada aqui para o lado, e a água passava por aqui. Eu me lembro de estar aqui, no seco, na pedra. Eu caí, não sei como, não me lembro do que aconteceu. Eu só vi assim, quando eu já estava no chão, e rolei para dentro do córrego. E aí aquela pedra lisa, né, lapidada ali, de anos e anos, passando água, areia, aquelas coisas, pedra lisinha, lodo, água. Eu deslizei assim uns 20 metros, como se fosse um toboágua. E aí eu deslizei, como não deu tempo de preparar o corpo para a queda, né, que, como eu disse, eu caí de surpresa, não sei nem como cair. Eu desci girando.
E aí lá embaixo eu me choquei com as costas numas pedras que tinha. E aí uma ponta de uma dessas pedras pegou exatamente em cima da minha L4. E aí explodiu a vértebra. No socorro. Aí que tá. Isso era num domingo por volta das 17 horas que eu caí. Aí naquele momento eu já não sentia mais minhas pernas, parecia só que era um sentimento de... Não sei dizer. Sabe? Porque elas travaram, ficou numa sensação de cãibra e esse ombro aqui luxou. Às vezes eu tentava movimentar e saía fora, eu botava no lugar e saía de novo. E eu pensei comigo, acabou minha vida, sabe? Começa a passar um filme pela sua cabeça, aquela coisa toda. Aí o córrego descia, batia em umas pedras assim, a água rodava e saía à minha esquerda, numa outra pedrinha que faziam igual um cascozinho de tartaruga assim. Eu me lembro que eu me arrastei de onde eu colidi com as pedras, fui arrastando de barriga, esse ombro luxado aqui, eu tinha que colocar ele aqui, eu firmava aqui e puxava com essa mão e ia fazendo assim, com o cotovelo, até arrancou um pouco da tatuagem aqui na época. E eu me lembro quando cheguei nessa pedra do lado assim, eu apaguei, não sei se foi 20, 30, 40, não sei quanto tempo, sabe? Desmaiei de dor. Eu acordei, já estava bem escuro, e as árvores balançando muito, muita ventania. Aí eu pensei comigo, eu não posso ficar aqui, porque aqui a água bate ali onde eu me choquei, roda, sai exatamente aqui. Eu tenho que sair daqui. Aí eu posicionei o corpo de lado, com medo da enchente, da chuva, posicionei o corpo de lado assim e rolei. Aí caí para dentro de um poço embaixo de areia, uma altura assim de água, sabe? Ali eu me arrastei ainda, fazendo o mesmo movimento, para a margem do poço, que fazia um pocinho ali, e ali foi escurecendo, celular na mão, bateria, não tinha sinal, mandei mensagem para todo mundo, pedindo a Deus que desse pelo menos um pontinho de sinal para poder alguém, ir lá e me achar. Que sensação horrível. Aí escureceu, muita chuva, muita chuva, muita chuva, muitos raios, muito frio, a região do Monjola é muito fria, mesmo sendo um dezembro, mas ficou um corpo dentro d'água e, eu escutava, sabe, os raios batendo nas pedras, aqueles barulhos assim. Senti no meu corpo 2 descargas elétricas. Uma que eu senti no ombro, como se fosse um choque de tomada mesmo, choque de 127, né? E aí, mais adiante, eu senti outro, que doeu aqui, ó, exatamente onde eu quebrei a coluna. Esse aqui foi um pouco mais forte, que eu me lembro de ficar assim, sabe, de buscar respiração e faltar. Eu penso que se fosse um pouco mais, tinha me matado. Muito menos as pessoas morrem. Que coisa você conseguisse isso tudo sozinho, né? Eu sim, era quase que um mantra que eu ficava repetindo o tempo todo. Eu não vou morrer aqui, não vou morrer aqui. Meu Deus, não me deixa morrer aqui. Sabe, o tempo todo eu ficava nisso. Sabe, às vezes eu começava a pensar nas coisas, de como é que vai ser minha vida, o que eu não vou poder fazer mais, como é que vai ficar isso, como é que vai ficar aquilo. Mas aí, aquilo desligava e eu começava de novo. Não vou morrer aqui, não vou morrer aqui. Meu Deus, não me deixe morrer aqui. E aí, passado um tempo, não sei nem que horas da madrugada eram, mas o temporal foi ficando mais longe,
sabe? O barulho. E assim, ainda com muitos flashes de relâmpago. Como eu já conhecia toda a região ali, e eu sei que por cima da capelinha, quando as pessoas quando vão lá para a rampa do Monjolo, no meio do caminho passa por uma capelinha. Né? Isso, onde uma água corta a estrada. Eles chamam ali de capelinha da água santa. Eu caí, o meu acidente foi para o lado de baixo da estrada. Mas para o lado de cima da estrada, por diversas vezes eu levei pessoas lá, até de outros municípios que vinham para conhecer. Tem uma queda d'água de, sei lá, uns 30 metros, que é a coisa mais linda. Não sei se você já foi lá, conhece essa queda d'água? Pois é. E como eu conheci a região, o temporal foi ficando mais longe, eu escutei um estrondo, sabe? Barulhão. Aí logo me veio na mente o quê? A enchente que caiu naquela queda d'água grande lá. E aí foram sucessivos barulhos, estrondos. Nossa, a enchente vem quebrando por aí. Aí eu pensei assim, e agora? Enchente no córrego. Aí eu abri meus olhos e Você estava lúcido, né? Lúcido. Raciocinando. Assim, ligado o tempo todo. A minha sorte é que na queda eu não tive nenhuma pancada na cabeça, né? Eu dos relâmpagos e olhando para as coisas assim, para o lado. Aí eu avistei uns 5, 6 metros à frente assim, um arbusto mais ou menos dessa grossura assim. Aí eu falei, vai ser ali. Aí me arrastei para lá desse jeito aqui. Então surgiu o eucalipto mais ou menos. Numa escora de eucalipto. Aí lá eu passei o braço aqui naquilo e aí a enchente veio. Eu sentia meu corpo balançando assim, ó. Era a única coisa, não dava para ver nada, sentia o corpo balançar. Aí lá para as tantas, enchente de córrego, quando para a chuva, do mesmo jeito que vem, ela vai. Eu percebi que esvaziou. Aí eu pensei, bem, agora eu vou ficar quietinho aqui até amanhecer. E aí, a partir do momento que amanhecer, ficar claro, eu vou começar a gritar. Porque eu pensava, não adianta eu gritar agora à noite aqui. Ninguém vai passar num lugar desse aqui, num temporal. Meu carro estava na estrada. Mas quem ia saber que eu ia estar lá dentro de um buraco, né? Não dava para ter essa noção. E aí, quando eu pensei que eu ia ficar quietinho ali até amanhecer o dia, começaram a aparecer umas formigas que estavam descendo daquele arbusto e elas começaram a querer me morder para tudo quanto é lado. Aí eu pensei assim, bem, vai ter que ser a lama. Aí eu voltei arrastando para dentro do córrego, aí coloquei grande parte do corpo para dentro d'água, e o que sobrou, parte da cabeça, pescoço, ombro, essas coisas assim, eu juntava a lama e ia passando para elas me deixarem em paz. E ali eu fiquei até amanhecer o dia. Amanheceu o dia, gritei, nada, e lembrei, eu estava com muita sede, né, o córrego, aquela água barrenta, toda amarela. Eu lembrei da minha camiseta, que antes de subir eu tirei e coloquei numa pedra mais alta, a camiseta, o chinelo e a chave do carro. Aí arranjei ainda um galho de árvore, que fazia tipo um arco assim, mas com a ponta, me arrastei até próximo dessa pedra, puxei a camiseta, a chave do carro caiu junto, eu enfiei ela no bolso aqui, era uma bermuda com um botão, ainda fechei o botãozinho, torci a camiseta, bebi aquela água. Tipo, dando uma filtrada na água. A água da chuva que estava nela, né? Que ela estava molhada. Eu me lembro de ter enfiado a camiseta, as duas mangas assim, no pescoço, e ainda atravessei o córrego. O córrego estava assim, tinha esvaziado, mas estava com um volume de água legal ainda.
Aí eu lembro que eu fui entrando assim, foi ficando mais fundo, e eu nessa posição, né? De barriga para baixo, com a mão aqui, por conta do ombro, eu só tinha essa. Aí eu batia a mão lá no fundo, assim, deitado, batia a mão no fundo, dava aquele açoite, botava a cabeça para fora, trancava a respiração e ia de novo. Atravessei o córrego e eu estava tentando subir num barranco, num pasto, né? Era um barranco alto, e aí em cima tinha um pasto que dava, sei lá, uns 50 metros até chegar na estrada onde estava meu carro. Na minha cabeça eu ia subir ali arrastando e ia cortar aquele capim-colonhão todo e ia chegar lá no carro, na minha cabeça eu ia, né? Mas aí tem uns lugares assim onde o boi desce para beber água no córrego, que fica soladinho, batidinho, uns caminhozinhos fundos assim. Eu estava tentando subir ali. Aí eu ia aqui assim, dava uma mãozada, puxava. Aí quando eu tirava a mão para ir de novo, escorregava, molhava mais, e estava esfregando ali, e que estava ficando cada vez mais liso. E aí? Acho que vocês estão loucos para perguntar como é que te acharam, né? Eu ia perguntar. A gente ri agora, porque Eu faço ideia, que tenso. Você tá doido. passa um filme Eu na acho que cabeça. só aquela dormia, aquela coisa já... Nossa, já não... Não, e só de Não, contar para vocês, eu imagino. Parece que revive, né? a gente vai falando e parece assim que Sim. você volta lá no lugar. A minha tia ia todos os dias pela manhã fazer café lá em casa e tomar um café comigo, que eu morava numa casa e ela e minha mãe moravam numa outra, mas era pertinho, no mesmo bairro. A minha tia na segunda-feira chegou, entrou, né? Ela tinha a chave da casa. Lá no Guandu, eu morava numa casa na frente e tinha uma outra casinha mais antiga nos fundos, que morava um amigo meu, um rapaz que, né, foi até ex-aluno meu e tudo, sabe? Muito meu amigo. Ele morava lá. A minha tia entrou, viu que eu não estava, olhou o carro na garagem, também não estava. Aí ela foi até lá acordar, chamar o Natan. Falou: Natan, Natan é o nome do rapaz. O Leandro não dormiu em casa, não? Aí ele falou assim: não dormiu, não. Não vi de chegar em casa, não. Mas por você já ter essa experiência de sair, de coisa, tem que nem deve ter se preocupado. Porque Talvez pensou, dormiu em algum lugar, acampou em algum lugar. Justamente. Né? Mas estranharam pelo fato de que era uma segunda-feira, eu tinha aula. Né? Tinha que dar aula. E disse assim: olha, não dormiu em casa, não. Aí nisso a minha tia voltou para a casa dela. Quando ela está voltando, encontra com quem? Com o professor amigo meu que eu tinha convidado para ir, o professor Lorival. E aí ela também já tinha ligado para o ex-aluno meu, Gabriel Chuamba, que eu também tinha convidado. Parece assim que foi tudo encaixado. Ele falou: olha, ele me chamou para ir em tal lugar assim, eu disse que não podia ir. Ele falou: você não sabe do Leandro? Não, me chamou para ir em tal lugar, porque ele não dormiu em casa, não. Aí chegou no professor Lorival saindo para dar aula, ele era vizinho delas lá, de muro. Lorival, o Leandro está sumido desde ontem. Ele falou: nossa, ele me chamou para ir em tal lugar assim, assim, e eu falei que não podia ir. Aí nisso, ela já voltou para minha casa, foi lá de novo, acordou o rapaz lá, o Natan, falou assim: vai atrás do Leandro em tal lugar assim, assim, porque ele deve estar lá. Aí foi o que ele fez. Aí ele entrou no córrego abaixo de onde eu estava e já começou a ir gritando. Aí quando eu ouvi, eu respondi. Aí ele foi lá e me encontrou. Leandro, que alívio de ouvir uma voz conhecida assim. Ver que eu sou. Já era que horas isso? Isso já era por volta de 7 da manhã da segunda-feira. E aí,
já te leva você sem condição de andar. Isso já Não, aí ele falou assim, o que você arrumou? Aí eu falei assim, eu me machuquei aqui, eu quebrei minha coluna. Aí ele falou assim, não, rapaz, você não... deixa eu ver. Aí ele olhou assim, muita dificuldade, eu virei, ele falou assim, mas não tem marca de nada na sua coluna. Eu falei, mas eu não estou sentindo minhas pernas. Ele falou, não, você deve ter machucado as pernas. Eu falei, não, rapaz, eu quebrei minha coluna. Tenho certeza. Aí ele falou, não fala isso não quebrou não, né? Talvez assim, até querendo amenizar. E aí eu me lembro que ele falou assim, você fica sozinho aí? Tipo assim, você consegue? Você tá bem para ficar aí? Eu falei, não, pode ir lá chamar o pessoal. Aí eu lembro que ele subiu o barranco assim, correndo. Aí eu falei, volta aqui. Aí ele falou, o que é? Eu vou lá chamar. Não, volta aqui. Aí eu me lembro de ter falado com ele, ó, não adianta você chamar a ambulância, tem que chamar o pessoal do resgate, que eles têm que me pôr aqui numa prancha para me tirar daqui, porque eu quebrei minha coluna. E outro, ele estava de moto, né? Falei, e outro, você sabe como é que choveu essa noite? Essa estrada aí cheia de barro, não vai correndo. Porque se você sair fora e cair num buraco aí vai precisar de gente para achar nós dois. Se ele me obedeceu, eu não sei. Mas eu sei que... eu acredito que não, né? Mas... E aí, logo depois de uns 40 minutos, chegaram o pessoal do resgate, uns outros amigos, e esse professor Lorival. Aí foi todo mundo lá. Me imobilizaram, colocaram numa prancha. Eu senti uma dor danada. Parecia que quando eles iam me ajustando na prancha, sabe? Me amarrando mesmo ali, ajeitava daqui, ajeitava dali. Aquilo parecia que eu estava... Parecia não, eu estava mesmo. Agora que eu estou pensando, eu estava quebrado pelo meio. verdade. E aí custaram a subir comigo, porque o lugar que eles tinham que passar eram trilhas de boi, Ainda mais que fosse chover. né? Com chuva, aquele negócio todo. Eu nunca fui leve, nunca fui pequeno. Aí me colocaram na ambulância, não conseguiram nem fechar as portas da ambulância, porque eu era grande demais, o pé começou a ficar meio para lá de fora. Aí começou toda essa luta, sabe? Aí me levaram para o hospital de Baixo Guandu, fiquei pouco tempo ali, já me encaminharam direto para... Até porque não era nem ali. para Colatina. Aí eu me lembro que no dia 4 eu fiz a minha primeira cirurgia, ela durou em torno de 6 horas, não tiveram condições de concluir todo o procedimento, porque já estava ficando cansativo demais para eles, eu perdendo muito sangue, sabe? E a primeira cirurgia foi só para desobstruir ali o canal da medula, que ela estava muito inchada, e juntar os pedaços maiores de osso, e eles colaram lá com uma coisa que chama de cimento ósseo, né? E aí fiquei até dia 18 para fazer a segunda cirurgia. Aí eles abriram no mesmo local, aí colocaram 2 hastes, aonde explodiu mesmo foi a L4, mas não deixou de machucar um pouco acima, um pouco abaixo, né? Eles colocaram 2 hastes de ferro com 8 parafusos, 4 de cada lado, e mais umas 2 presilhas assim pegando as duas, quase um X-Men. E aí, você ficou muito tempo acamado, né? Isso. Eu fiquei bastante tempo na cama, e aí já entrei logo com as fisioterapias. Às vezes a gente é meio ingrato, né? E reclama demais das coisas, mas Deus é muito bom para a gente, o tempo todo. Às vezes a gente não enxerga isso. Coisa de 1 mês antes do meu acidente, eu conhecia hoje ela é até enfermeira, a Duana, que foi minha aluna, não sei se a senhora já teve o prazer de conhecer. Sim. Pois é, a Duana
me pediu que eu a levasse com uns amigos lá nessa tal cachoeira da queda grande que tinha lá, né? Eu falei, não, beleza. Lá que eu conheci um fisioterapeuta que foi junto com a gente, chamado Caio. Sabe? A gente se conheceu lá e a gente ficou amigo, sabe? E lá do hospital eu já entrei em contato com ele, né? Falei da minha situação e falou, não, eu já estou sabendo do seu acidente e tal. Eu falei, pois é, Caio, eu estou quase indo para casa. Eu fiz a minha segunda cirurgia no dia 18 e dia 20 eu recebi alta, fui para casa. E aí eu vou precisar de você, para você me atender e tudo, sabe? Então, eu devo, assim, muito, muito, muito a ele. Porque uma coisa é o profissional fazer o trabalho dele bem feito, né? Agora, outra coisa é esse profissional fazer o trabalho dele bem feito, mas com algo mais. Mas com algo mais, né? Eu até tentei ponderar aqui mais, né? Mas o que eu tenho que dizer é isso mesmo, é algo mais. Com excelência mesmo. Entendeu? Porque o que o Caio fez por mim, para eu estar de pé hoje, da maneira que eu estou aqui, eu sou imensamente grato a ele, e vai ser assim para o resto da vida, sabe? Na verdade, você tem muitos anjos na sua vida, né? Tem. Não posso reclamar, não. Não posso reclamar, não. Olha, por muitas pessoas, tem pessoas que nem andam nunca mais nessa condição, até com o recurso mesmo de fisioterapeuta, mesmo assim não consegue. Então você realmente é uma superação digna de contar mesmo, porque Eu, assim, é claro, eu às vezes entro nas redes sociais e fico vendo coisas que eu fazia antigamente, né? E até mesmo questão da música, né? Que tive que parar por um tempo por conta disso, de fazer minhas trilhas, de estar em contato com a natureza. A gente é humano. sim, Então, assim, é impossível não se frustrar, às vezes, não ficar para baixo, não se chatear com a situação, sabe? Mas, aquilo porque eu, né? porque eu. Você fica naquela fase, na fase do porquê comigo, aquela coisa toda, sabe? Isso é castigo, isso é... Mas eu tive uma experiência também, logo depois do acidente, que eu fiquei internado no Hospital Sara Kubitschek, em Belo Horizonte, que é um centro de referência para lesionados como eu, né? E aí eu fiquei 3 semanas internado lá. E lá, é claro, eu tive todo um aparato médico, né? A parte da fisioterapia, das atividades diárias, né? Aprendi muita coisa lá, sabe? Inclusive a questão da órtese que eu uso, eu consegui lá. Só que, assim, eu posso dizer com toda certeza que o mais importante de tudo, de eu ter passado pelo Sara Kubitschek, foi poder ver que eu sou um privilegiado, porque eu estou numa situação infinitamente melhor do que muitos que estão lá, sabe? Assim, é de cortar a alma. Você está passando pelos corredores lá, igual na época eu estava com as minhas 2 bengalas, aí você olhar para o lado e ver um tetraplégico que só mexia o olho, sabe? E aí você passando, ele te acompanhando com o olho, e aí, é claro, você podia ter a noção do que ele estava pensando. Se eu tivesse como você está, eu estaria feliz, sabe? Então, assim, foi uma experiência que me trouxe um certo conforto, não comodismo, que eu ainda luto até hoje, sabe? Tem 2 anos que eu passei lá pelo Sara, né?
mas que me trouxe assim, um certo conforto e me fez pensar de uma maneira diferente em relação a tudo que eu estava passando, e, né, diminuiu as minhas frustrações, as coisas todas. E eu me lembro que quando eu estava no hospital, em momento algum, eu pedi a Deus que eu voltasse a jogar futebol, que eu voltasse a andar de bicicleta, que eu subisse morro, que eu tomasse banho no rio, que eu pulasse no buraco ali da usina velha. Eu não pedi isso. A única coisa que eu pedi foi que Deus me desse condições para eu poder cuidar das minhas duas mães, que no caso a minha mãe biológica e a minha tia, na velhice delas. E isso eu consigo fazer. Eu já estou apto a fazer, sabe? Então, isso para mim já é o suficiente. E o fato de ter me mudado ali para a chácara, que lá a minha chácara ela faz fundos com o rio Manhuaçu, e aí tem algumas árvores grandes lá na beira do rio, aquela coisa toda, sabe? Aquilo ali me deu um pouquinho do contato com a natureza que eu sempre gostava. Então hoje eu tenho... Até nisso foi privilegiado, né? Até nisso. Eu tenho a oportunidade de acordar de manhã e ter a vista de um rio, árvores, pássaros voando para todos os lados. A natureza em volta. A natureza em volta. Isso. E é como você falou, né, Leandro? Essa frustração é comum, normal, né? Não tem como, né? Mas de saber essas recompensas, tudo, a presença de Deus em tudo que você, igual você contando aí, você pode levar cada coisa que você passou, sempre teve alguém para te ajudar, teve alguém assim, né? Isso é maravilhoso, né? Sim, eu tenho muito a agradecer, sabe? E quando ficou pesado, sempre teve um para dividir esse peso comigo. Para dividir, que maravilha. E até para sua mãe e para sua tia. E ainda tem, né? Sim, e até para sua mãe e sua tia, né? Que deve ter visto a situação de você, né? E agora você andando, parece que nem foi Sim. importante, né? Foi muito... Nossa, muito bom. Uma história de superação muito boa. Muito boa, porque realmente... Vamos aí na luta. E tentando cair, levantando, firme. Isso é maravilhoso. Ô, Leandro, muito bom, viu? E engraçado assim, como é que passou por tudo, ainda tem assim, muito caminho para andar ainda, né, Leandro? Cheio de... Eu tenho muita coisa para... Tem muita coisa para realizar. Isso. Só de querer, né? Só de... Vou fazer, vou querer, vou... É maravilhoso, muito bom. Vocês têm mais alguma pergunta para fazer? Vamos. Você quer falar alguma coisa? Deixar alguma coisa para falar? Eu acho que a gente já falou. Isso aí, se vocês quiserem perguntar, eu conto mentira até meia-noite aqui, se vocês quiserem. Não, Leandro, foi muito bom. Nosso bate-papo muito agradável. Também nós aprendemos muito. Nossa, essa história sobre muita coisa, né? Ainda bem que te contou hoje, né? E agora tudo vai pensar direitinho quando tu vai escalar no mundo. Ô, Leandro, então, caso de